Bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. Esse barulhão é o trem passando. Hoje eu vim gravar aqui no monte, glória a Deus. Está amanhecendo aqui em Itapecerica da Serra e choveu bastante, está pingando nos orvalhos aqui das árvores, então resolvi ficar com a minha touquinha. E é com muita satisfação, queridos, no meu coração que eu venho novamente aqui compartilhar com vocês, né, mais um devocional, mais uma revelação, uma reflexão poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa maravilhosa, rica e eficaz palavra, né? E a mensagem hoje é em Lucas 1:38, que diz assim: Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E a gente vai falar hoje sobre Maria, mãe de Jesus, né? Uma mulher humilde, obediente, submissa ao Senhor, né? Que quando o anjo apareceu para ela, dizendo, né, que ela ficaria gestante, ela ainda uma menina, né? Os estudiosos da palavra falam que Maria tinha mais ou menos ali entre os 13 anos, devia ter essa idade, porque antigamente as adolescentes, quando menstruavam, já se casavam, né? Então Maria, ainda uma menina, mas totalmente submissa ao Senhor, né? E ela disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E é muito difícil, né, queridos, nos comportarmos assim como Maria, serva humilde, fiel e obediente a Deus. Sempre queremos questionar e queremos entender por que assim, por que agora, por que desse jeito. Mas a verdade é que Deus não pede que entendamos tudo. Ele pede para confiar. E Maria não teve todas as respostas, mas teve o coração disponível. Isso foi o suficiente. Talvez hoje Deus esteja nos chamando para um lugar de submissão, não de sofrimento, mas de propósito. A submissão não é fácil, mas é necessária. Muitas vezes queremos a vontade de Deus, mas não queremos abrir mão da nossa própria vontade. Maria nos ensina algo poderoso. Nós não precisamos entender tudo. Só precisamos dizer: sim, eu te aceito, Senhor. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu aceito o teu chamado, aceito o teu propósito. Faça e se cumpra em mim a tua vontade. E a nossa frase do dia de hoje diz: viver a vontade de Deus sempre será a melhor escolha. Podemos não entender o caminho, mas sabemos que Deus nunca erra. A nossa paz não está em entender tudo, mas em viver a vontade de Deus. E a nossa palavra-chave de hoje, queridos, é submissão. E submeter-se a Deus não é algo natural, porque exige abrir mão do controle, da razão e muitas vezes da própria vontade. A verdade é que não existe vida com Deus sem submissão. Não existe propósito sem obediência. A submissão é uma decisão interna e diz: Senhor, eu me rendo. A obediência é a prova externa que diz: Senhor, eu faço. Maria não negociou com Deus, ela não pediu garantias, não exigiu explicações completas. Ela apenas disse: Eis-me aqui, eis aqui, a serva do Senhor. E isso nos ensina que a fé verdadeira sempre gera obediência imediata. Né? Então, queridos, o nosso título de hoje é Conforme o teu querer. A frase do dia: viver a vontade de Deus sempre será nossa melhor escolha. Se você está marcando, marque aí. O título é Conforme o teu querer. Frase do dia: viver a vontade de Deus sempre será a nossa melhor escolha. E a palavra-chave é submissão. Né? E submissão é confiança total, né, queridos? É aquela fé que não questiona, mas simplesmente aceita, obedece.
aquele coração disponível como o coração de Maria, né? E a leitura diz assim: a oração que Jesus nos ensinou, um trecho diz: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mateus 6,10. Assim como todo o restante da oração, esse trecho é rico em significado. Devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, mesmo que precisemos renunciar à nossa vontade para viver a dele. Quando Maria recebe a melhor notícia que alguém poderia receber, sua resposta demonstra submissão. Aquela jovem viu um anjo que lhe disse que ela, apesar de ser virgem, ficaria grávida e traria ao mundo o Filho de Deus. Talvez ela tenha pensado por um segundo em tudo que esse acontecimento colocaria em risco: o seu noivado, sua reputação, sua segurança. Ainda assim, colocou em prática o princípio que Cristo nos ensinaria somente décadas depois: seja feita a tua vontade. E dizer essa frase, queridos, né? Ser submisso, ter o coração disponível. É libertador, né? Quando nós dizemos ao Senhor, dizemos a Deus: seja feita a tua vontade. Confiamos e descansamos nele. E ainda que pudesse considerar que tinha tudo a perder por se colocar à disposição do Senhor, Maria ganhou muito mais do que poderia ter imaginado. A obediência da jovem mãe de Jesus deve nos impulsionar a responder com fé ao chamado divino para a nossa vida. Sim, a obediência envolve renúncia, mas jamais seremos capazes de abrir mão de algo que possa ser comparado ao que Deus reservou para nós. Tenho o hábito de perguntar ao Senhor o que Ele deseja que eu faça, pois não quero mais viver para mim mesmo, mas fazer o que Ele me chamou para fazer. Encorajo você também a agir como Maria, serva do Senhor, e a dizer que aconteça comigo conforme a tua palavra, ou nas palavras de Jesus, seja feita a tua vontade. Então, queridos, essa mensagem de hoje, né, é uma mensagem que nos traz paz, né, descanso para nossa alma, sabemos entregar tudo a Deus. O devocional de ontem estava falando sobre entrega, né, sobre confiar, descansar no Senhor, sobre lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações, dores, angústias, né? E o devocional de hoje está nos dizendo, nos convidando, né, a ser submissos ao Senhor, a não resistirmos à vontade, o chamado do Senhor para as nossas vidas, né? Porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Né? Que em nome de Jesus, nesta manhã, queridos, nessa tarde, noite, o momento que você for acessar esse devocional, o Espírito Santo possa estar falando em seu coração. Solte o controle de tudo, solte o controle da situação. Coloque o controle da sua vida em minhas mãos, o controle das suas finanças, o controle do seu emocional, o controle, né, da família, seja qualquer situação, né, o controle daquela causa na justiça. Não fique, querido, se desgastando, não fique chorando, se desesperando, né, se acabando dentro do problema, não, da situação, não. O devocional de anteontem estava dizendo sobre dias difíceis, né? Todos passamos por dias difíceis, né? Minha cunhada está internada numa situação muito complicada, desenganada ali pelos médicos. São dias difíceis, porém nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor, né? E não dizemos, Senhor Deus, seja feita a tua vontade, né? Porque o Senhor é o dono de todas as coisas, Ele é o dono do milagre, Ele pode restaurar todas as coisas, mas nós devemos descansar no Senhor, confiar que a vontade dEle, né, prevalece e sempre será
a melhor. Não adianta ficarmos lutando, né, querendo que seja do nosso jeito, da nossa maneira. Quando o Senhor falou para mim que ia levar a minha mãe, eu vim aqui no monte orar e o Senhor sempre estava me falando algo. E um dia, aqui de manhã, o Senhor, né, me deu a palavra que com Deus não se contende. Ele é soberano, Ele é absoluto. Ele, né, é o dono de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Então, queridos, que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nós possamos descansar no Senhor, né? Nós possamos entregar mesmo tudo a Ele, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Tem momentos que nós não vamos entender, né? Como Maria cumpriu aqui o chamado à vontade do Senhor, mesmo sem entender a princípio, ela aceitou a vontade de Deus, né? Sabia que poderia sofrer muitas situações, mas ela simplesmente aceitou a vontade do Senhor, sabendo que ela reconhecendo que ela era uma serva do Senhor, né? E que o Senhor podia cumprir nela o teu chamado, o teu propósito, né? Em nome de Jesus Cristo, vamos orar que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, né? E que possamos aprender, queridos, a ser submissos ao Senhor, à vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nos colocamos, ó Pai, em Tua presença, em reverência, humildade e obediência, Senhor. Ah, Pai, dizendo que mesmo sem entender, Pai amado, nós, Jesus, entregamos as nossas vidas, muitas vezes não entendemos, Pai, a situação, não entendemos o porquê, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, que mesmo sem entender, como foi assim Maria submissa a Ti, Pai, e aceitou o recado do anjo. Ah, Senhor, que a obediência de Maria nos inspire, que a fé dela nos impulsione e que a entrega dela nos lembre que dizer sim ao Senhor sempre será o nosso melhor caminho. Por isso, Senhor, abrimos mãos, Deus, dos nossos planos, dos nossos desejos, do nosso controle. Ah, Senhor Jesus, do controle de todas as coisas, de todas as áreas de nossa vida. E declaramos com fé, Senhor, que não queremos mais viver para nós mesmos. Queremos, Senhor Jesus, viver a Tua vontade. Cumprir, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, nos chamado. Mesmo quando parece difícil, mesmo quando achamos que temos algo a perder, Senhor, que possamos lembrar que contigo nunca perdemos. Ah, Deus, e assim ganhamos, Senhor Jesus amado, que sempre, Senhor Jesus, contigo, Deus, nós ganhamos, porque o Senhor Jesus é a nossa paz, o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o Deus poderoso que nos toma pela nossa mão direita e nos diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu sou contigo. Ah, Pai querido, que nós possamos estar sempre andando na Tua direção, na Sua direção, Pai amado, que o Senhor possa gerar em nós, Senhor Deus, um coração submisso que obedece com fé, que confia, mesmo sem entender, ó Pai, na certeza que o Senhor sempre fará o melhor. Que estar na Tua presença, Senhor, sempre será a nossa melhor escolha. Então, Deus, nos rendemos a Ti, Pai querido. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Descansamos, Senhor Deus, em Ti. E sabemos, ó Pai, que o Senhor sempre fará o melhor por nós. Em nome de Jesus, Deus, eu entrego a vida de cada amado nesta manhã em Tuas mãos. Senhor, que eles possam ser cheios, Pai, dessa presença. Cheios, Senhor Jesus, de humildade, obediência, submissão. Que possamos, Senhor Deus, ter o coração disponível como o coração de Maria. Que possamos, Senhor Jesus, realmente ser servos, Senhor, disponíveis do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, te louvo por essa manhã, por essa palavra, que o Senhor possa, Deus, continuar falando conosco
ao longo do dia, que possamos ser cheios da Tua presença, cheios da Tua paz, Senhor. Que o nosso coração seja cheio, Deus, de confiança, na certeza, Deus, que o Senhor sempre fará o melhor em nome de Jesus. Te entregamos todas as situações, todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Te entregamos, Pai, o controle e declaramos, Senhor Jesus, que somos 100% dependentes de Ti e nos rendemos a Ti, ó Pai, neste momento. Pedimos, Pai amado, cuida de nós, cuida de nossos familiares, Pai amado. Cuida, Senhor, da Lúcia ali naquela UTI. Cuida, Senhor Jesus, de todas as coisas. Entregamos a Ti, Pai. Confiamos e descansamos em Ti, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Amém. Que o Senhor possa visitar, né, grandemente nossas vidas, os nossos corações, que possamos ser cheios, repletos, né, dessa disponibilidade, né, dessa submissão ao Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos oferecer resistência a nada do que o Senhor nos chamar a fazer, mas que possamos ser obedientes, humildes e submissos, como foi ali Maria, mãe de Jesus. Amém, queridos? Um grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Né? E Maria, ali sendo disponível e obediente, teve essa honra de gerar o Salvador, amamentar o Salvador, criar o Salvador, né? E o Senhor sempre terá o melhor para nós, em nome de Jesus. Grande beijo, fique com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor se nos permitir, uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus.